Vamos trazer nossa convidada? Nossa convidada de hoje é Heloísa Fávero, uma ótima profissional que trabalha com Feng Shui, que olha amorosamente para sua casa, para nossa casa e tudo a mais. Oi! E oi, que bom que deu aqui pensando, Ai, então, tá me ouvindo? ouvindo sim. Sim, Beatriz, estou tendo uma briga aqui ao lado de uma gata que está surtando. Seja bem-vinda, Heloísa, que bom te ver. Obrigada, obrigada. Também estou muito feliz de ter a companhia de vocês aqui na minha casa hoje, Olha com só, essa chuvinha gostosa, né? delícia, delícia Muito, mesmo. muito bom para poder falar de casa, para poder falar de ambientes, bem nesse horário assim, aonde esse silêncio da noite vai convidando a gente para ficar mais em casa, para ficar mais introspectivos, né? Então, bem interessante. Estou bem feliz de estar aqui com vocês também. Ah, estou também feliz. A gente trabalhou bastante ano passado e esse ano a quarentena fez a gente se reservar. Então, tem muitos rostinhos que estão chegando aqui que eu só estou vendo à distância. E uma delas é você, né? Nossa mestre em Feng Shui, nossa mestre de olhar amorosamente para casa, né, Heloísa? Fiquei sabendo Ai, que bom. que está prestes a lançar um livro. Me conta um pouco. Sim, sim. A tua casa, teu retrato, tá em fase de escolha da capa, tá bem bacana. Tá na revisão ortográfica, eu já recebi um dos prefácios. Então, assim, perto a parir o filho, né? Tá muito legal e eu tô muito feliz mesmo com esse compartilhar, porque eu vejo que o Feng Shui, muitas pessoas acham que é para curar as casas. Eu digo que essa metodologia, ela é para trabalhar as pessoas através da casa, né? Por isso que eu chamo o meu trabalho de realinhamento de interiores e não só um trabalho de consultoria de Feng Shui, porque quando nós interagimos com o ambiente, não é só o ambiente externo, né? Tem uma relação direta com a casa aqui. E o que nós estávamos comentando, né, outro dia, que acho que nunca se ouviu falar tanto em casa, nunca se pronunciou tanto a palavra casa, nunca se pediu tanto para ficar em casa. E eu tenho refletido muito sobre isso, porque eu vejo que esse é um momento onde alguns ficam felizes em interagir com esse espaço sagrado, com esse espaço é, que é o nosso útero, né? Que é a nossa segurança e realmente a interação, não só com o espaço, mas com as pessoas que convivem nesse espaço, fazem as pessoas ter gratidão por quanto elas têm um lar. E outros que estão muito incomodados por estar em casa, independente da situação externa, que claro que mexe com todo mundo, mas eu vejo que muitas pessoas olham para casa como uma prisão e aí é muito complicado estar em casa, porque nesse momento convida a estar em casa aqui também, né? É muito importante esse interiorização interna e que vai ressoar para toda a casa, né? O olhar com quem pertence a esse membro, essa casa, todo mundo. E várias energias tentando compartilhar um espaço. Então, essa harmonização precisa ter algo agradável para todo mundo se sentir bem lá. Então, é um desafio também, né? Um grande Com desafio. certeza. E eu acho que o primeiro passo nesse momento é, é realmente a primeira coisa é refletir qual é a minha relação que eu tenho com o meu ambiente. Uhum. Eu fico feliz com o que vejo no entorno. Isso realmente me representa? Ou eu estou extremamente incomodado porque o que está na minha volta não me agrada, o que está na minha volta incomoda?
E eu estava aqui esperando vocês entrarem e olhando pela janela, assim, aquela chuvinha caindo, o prédio no mais absoluto silêncio, eu aqui com a minha almofadinha, né? Tipo, ai, que delícia isso! Mas para mim esse silêncio é bom, para mim esse estar em casa é gostoso. Agora a reflexão é para quantas pessoas isso é bom? E para quantas pessoas esse estar em casa nesse momento está fazendo elas olhar para a bagunça interna, está fazendo elas olhar para o barulho interno. E aí começa a incomodação com qualquer coisinha que tenha na volta, sabe? Então eu acho que a humanidade nunca, ou há muitos anos, talvez séculos, né, não passou por um momento assim de realmente olhar para casa. E não só a nossa casa, mas o planeta também, né? Sim, sim, sim. E já começa desde todo um processo, né? Lá, quando a gente tem conflito com o interno, a casa, o fechado, desde a barriga da nossa mãe, ou memórias da infância, né, Heloísa? Muitos não conseguem gostar da casa porque tem muitas memórias. Então, quando a gente vai trabalhando essas memórias passadas e se permitindo olhar para a memória agora, então realmente eu consigo deixar o meu espaço, a minha casa, com o meu atual, como adulta, né? Como ser adulta. Então, quando eu consigo ser adulta dentro dessa casa, então eu consigo ter um amor por ela, uma harmonização e algo extraordinário acontece, né? Exatamente, porque nessa minha jornada com ambientes, eu percebo e tenho assim a plena convicção, tanto que o título do livro é A Tua Casa, Teu Retrato, do quanto nós projetamos no externo os nossos aspectos positivos, né? As nossas melhores versões, mas também o quanto a gente projeta os nossos aspectos a serem desenvolvidos. E nesse momento que nós somos obrigados a olhar para o entorno, esses aspectos não desenvolvidos, eles estão ali na nossa cara, tipo, e é físico, e nós somos obrigados a olhar. Então, é extremamente desafiador para algumas pessoas nesse momento estar em casa, ou o momento que nós estamos passando. Você está falando aqui, sabe, Heloísa, eu lembrei, né, para quem está chegando agora e não conhece a Heloísa ou não conhece a mim, eu e a Heloísa já estamos uma caminhada, acho que de 2013, né, Heloísa? Faz tempo, né, amiga? Alguns movimentos juntas. E um dos movimentos foi a Heloísa ajudar a comprar a minha casa, em cima do Feng Shui. Então, e eu lembro que mesmo comprando com todas as características do Feng Shui, com o norte, sul, leste, oeste, com todo aquele movimento, quando eu entrei na minha casa, eu fiquei muito perturbada por muito tempo. E aí eu lembro que a gente fez um movimento sistêmico, por isso que eu acho que é sensacional fazer movimentos sistêmicos, incluindo a casa, porque aí eu percebi que eu tinha medo de estar dentro da minha casa, né? Naquele movimento a gente percebeu o medo que eu tinha, o medo que eu tinha dos meus vizinhos, o medo que eu tinha de tudo. E quando eu consegui visualizar e olhar e disse, não, aqui é minha casa, é um lugar seguro. Eu preciso olhar com amor e carinho e fazer um lugar seguro. Porque a casa também não me conhecia, né? A gente fala que a casa é material, mas o material ela também ressoa, né? Tem energia. Então, quando eu pude fazer essa conexão, então vamos se conectar, vamos montar a minha casa do meu estilo e tudo mais, aquilo aliviou, trouxe um bem-estar. E aí, realmente, eu quis estar dentro da minha casa. Porque daí você encontra referência, né? Tá? Isso que é o bacana. E o que eu acho legal é que a gente pode usar o campo morfogenético para testar, para constelar, mas principalmente para a gente ter bem consciência do quanto a casa tem energia, seja da nossa, seja dos antecessores, ou do que acontece ali, ou seja, tudo é um padrão vibratório, né?
E o que que faz com que esse entorno, essa egrégora, esse ambiente te fortaleça? Porque nós estamos sempre interagindo. Nós colocamos energia na casa e automaticamente ela nos devolve. Então a questão é o que que eu coloco? O que que acontece entre essas paredes, né, na somatória da história? Se a minha casa, eu gosto sempre de olhar a casa como um grande cesto de frutas. Então, se eu olhar para a minha casa, o que que compõe esse cesto de frutas? Frutas sadias, bonitas, viçosas, saudáveis ou frutas podres? Né? E essas frutas, elas vão desde os nossos pensamentos, vão desde das questões dos fatos que acontecem no ambiente e tudo que está nele, desde os objetos de decoração até os móveis. Então nós temos que pensar que tudo ressoa, tudo tem uma vibração. E como nós estamos tendo tempo de olhar para casa, é um momento bem bacana para que a gente possa selecionar com o que eu quero conviver. O que que tem na minha volta que me alimenta, que eleva esse padrão vibratório? E o que é que tem guardado lá naqueles cantinhos que todo mundo tem? Coisas que baixam o padrão vibratório. Exato. O tal do destralhamento, né, Heloísa? Você fala tanto. Eu adoro. Coisa. Sabe, Márcia, quando eu acho que não precisa mais falar, agora dando curso de formação de Feng Shui, eu fiz um checklist que eu vou disponibilizar para vocês ali, se alguém quiser, depois entre em contato. Por que o checklist? Porque a gente acha que a gente sabe tudo que tem dentro de casa, só que a gente não sabe. Eu posso garantir para vocês que você não sabe tudo que tem dentro de casa. Porque no momento que você olha de uma forma mais refinada, faz um pente fino mesmo, você vai ver que tem muitas coisas que não estão colaborando. Que você está gastando a sua energia para manter elas lá, sabe? Exatamente. Mas e eu vejo assim que tem muitas coisas que as pessoas não se dão conta porque são mensagens subliminares tóxicas, sejam objetos ou sejam memórias, mas principalmente objetos que remetem a alguma coisa que está dolorida aqui dentro. Então a gente enxerga, mas não vê. Né? Então o primeiro passo para fazer um realinhamento de interiores é exatamente o tão falado destralhamento. Só que não é um destralhamento, eu vou pegar e jogar fora. Sim, tem coisas que a gente joga fora, mas tem outras coisas que é preciso deixar ir. E esse deixar ir, muitas vezes precisa de um acompanhamento terapêutico, muitas vezes precisa de um apoio de profissional mesmo, porque é muito difícil olhar para essas memórias, é muito difícil olhar para as coisas concretas que despertam essas memórias, sabe? E a gente tem elas escondidinhas bem nos cantinhos, lá no fundinho da gaveta, aqueles espaços. Então é importante olhar para isso. São lembranças e as pessoas às vezes acabam esquecendo dessas lembranças lá no fundo da gaveta. São lembranças que elas estão tão apegadas que elas têm que tirar energias dela para colocar lá no fundo da gaveta. Por isso que muitas pessoas, eu percebo na Heloísa, a gente constela, trabalha, mas quando ela chega em casa, ela perde todo aquele foco, aquele ânimo, aqueles projetos, sai cheia de projeto, ela sai da terapia cheia de vontade, com um monte de projeto, aí ela chega em casa, não consegue, tá travada, a vida dela não anda, só tem vontade de dormir, se jogar no sofá. E aí você começa a olhar a casa dela e a gente começa a ver exatamente esses pontos, né? Esses pontos que puxam a energia. Então, ao invés de dar energia, recuperar, ter um sono tranquilo, aquilo suga extremamente a pessoa. Eu até procurei uma anotação de uma das
das questões do checklist que fala assim, tudo que te linka a emoções negativas. Então, o que você tem na volta, muitas vezes, é como se fosse um botão para acionar o que está guardadinho, entulhado lá dentro, sabe? Uhum. E essa questão de olhar para casa com um olhar terapêutico, ela é de extrema importância, porque eu observo que tudo bem se você usar as técnicas do Feng Shui e fizer, vai ter uma ressonância externa que vai te impactar e vai te mover para você buscar algo. Uhum. Agora, quando você faz esse movimento externo, consciente do porquê que você está fazendo, aí você começa a ter resultado muito mais rápido. Uhum. E porque assim, você vai para terapia, né? Seja lá com que técnica for. E você faz um trabalho interno para mudar teus padrões, para mudar teus paradigmas, e até questões sistêmicas mesmo. Então você teve o link, você despertou. Só que você chega em casa, aquele antigo padrão, ele está escrito nas paredes, ele está escrito nos ambientes, ele está lá te impactando de novo. E o que acontece? A tendência é você voltar para o antigo padrão. Não sei se o pessoal está compreendendo, mas é muito importante que a gente arrume o interno, né? Aquilo que a gente sabe que tem que trabalhar, e depois retrate no externo, configure no externo aquilo que está condizente com o que eu quero na vida. E a gente fala muito em constelação, né? O pessoal vem muito com ânsia de morte, que esse menos para a vida. Então, quando eu vejo também questões de baixa autoestima, de não validação, todos esses aspectos que te levam para o menos, eu sempre gosto de começar perguntando como que está a iluminação da sua casa. Porque nessa minha caminhada de 25 anos trabalhando profissionalmente com isso e me metendo desde pequena na casa dos outros, eu conto disso no livro, é bem engraçado, vocês vão se divertir. Eu observo que as pessoas que têm essa questão, elas não cuidam da iluminação, elas não dão tanta importância para a iluminação. E quando tem um profissional que faz um projeto bacana, tal, a lâmpada queima, elas não trocam, a lâmpada está funcionando, mas o interruptor não está, sabe? Então, a relação da autoestima, da nossa energia vital, do estar na vida com vida mesmo, está muito relacionado com a rede elétrica da casa. Então vai a primeira dica ali, né? Aproveita a quarentena, dá uma olhadinha, porque às vezes esses espaços chamados secundários, corredores, lá na garagem, muitas vezes está sem lâmpada. Então é a casa que está sem lâmpada, é a iluminação da casa que está deficiente? Sim, também. Mas se aqui dentro não tivesse esse padrão, você estaria incomodado com isso fora. Entende? Porque quando está aqui dentro e está inconsciente, a pessoa não consegue enxergar fora. Sempre está linkado, né? São as mensagens Sempre. Que nossa frequência ressoa ao redor e aí a gente vê, mas não compreende. Então, quando a gente começa a ter a consciência, a gente diz, nossa, olha só, dentro de mim tem uma parte que tem que iluminar. Fora também. Então, fazer sempre esses links externos, internos, aí sim as coisas começam a fluir. Uma coisa interessante, Márcia, inclusive eu fiz um capítulo só para falar de mesas no livro Tua Casa, Teu Retrato. Legal. E eu acredito que o público que esteja com a gente, muitos estão ligados à constelação, ou no mínimo conhece constelação. Um dos móveis que mais denuncia, que mais fala questões familiares é a mesa. Tá? Claro que no Feng Shui, por algumas técnicas, a gente tem ali a área da família, assim como tem a área do relacionamento, do trabalho, da carreira, coisas aí que a maioria já conhece, né?
Mas a mesa, ela tem uma figura arquetípica de família, de abundância. É só a gente pensar, arquétipo é o que está lá no inconsciente coletivo. É a energia primordial das coisas. Então, sempre que se fala em mesa, o que é que a gente lembra? Família, refeições. Quem mais vai dar sugestões aí? Gente, vão fazendo suas perguntas, escrevendo ali, ou um joinha que estão entendendo, para a gente compreender que vocês estão conosco. Isso. Então, assim, a mesa, ela sempre está relacionada ao encontro familiar, né? Desde que a humanidade morava em caverna, que aprendeu a colocar ali o assado em cima de uma pedra, era em torno dessa mesa que a família se reunia. Então, o que eu observo em casa? Nas casas, que muitas vezes as mesas têm espaço para, de uma forma estética, estarem bem posicionadas. Né? Eu me divirto muito com isso. Mas as pessoas encostam a mesa. E especialmente encostam a mesa, obstruindo parte dela. Então, se a mesa é o símbolo da família e eu encosto e eu obstruo uma parte, o que eu estou fazendo com aquela parte obstruída? Com quem sentaria naquela parte obstruída? Eu estou excluindo, né? E uma coisa bem interessante é que quando no sistema familiar existe muito desrespeito ao masculino, e as mulheres não dão o devido valor para os homens, a tendência é encostar a ponta da mesa na parede. Para não sentar, o chefe da casa não sentar na ponta da mesa. Olha que importante. Que ótimo. É muito legal isso. E, né? E uma outra coisa que eu observo, que é uma curiosidade, e isso realmente foi tema de um capítulo, tema de um capítulo do livro, as pessoas que querem se relacionar, mas dentro delas tem uma resistência. Eu digo que eu quero, mas lá no fundo eu não quero por N razões, por razões pessoais, ou às vezes por razões sistêmicas, alguma lealdade, coisa assim. Ou que nem você colocou aqui, né, Heloísa, a ponta não deixar, geralmente vem desses padrões onde o homem era rígido, né? Eu sento aqui, eles batiam na mesa, assim, as mãos na mesa, e eu é que comando aqui. Então, trazia essa dor para quem tinha que se submeter, acreditava que era submissão. E aí, então, vamos interromper esse fluxo, né? E aí, quando a gente fala de energia, a energia não roda ao redor da mesa, né? Não. Fica fixa. E aí ela vai, mas não tem uma rotatividade da energia. Isso, e não dá o devido lugar, porque culturalmente é o homem, é quem paga a conta que senta na ponta da mesa, apesar de muitas mulheres serem as provedoras. Sim. Mas é aquilo que a gente fala em constelação, o homem, a mulher, né? Mas olha que interessante. Deixa eu te fazer só uma pergunta aqui, que tem agora nós estamos vendo, e tem muitas pessoas que vão questionar sobre isso, porque o espaço ele não é mais tão amplo, né? E quando a gente vai buscar uma arquiteta, alguma coisa, geralmente as arquitetas colocam essa parte grudada na parede, vamos colocar. Qual era a solução, então, devido ao pouco espaço? Sim, também tem isso, também tem isso. Nós temos que usar o bom senso, né? Uma coisa, eu encostei a ponta da mesa porque realmente não tinha espaço, mas daí o que eu faço? Eu coloco um espelho, né? Eu não coloco cadeiras na outra ponta. Legal. Porque daí, entendeu? Porque se eu coloco cadeiras na outra ponta, fica óbvio que uma ponta está separada. Claro que eu posso disponibilizar um banquinho, uma outra cadeira para quando necessitar, eu uso. Mas no dia a dia, eu deixo a outra ponta sem também. E eu coloco, eu não deixo aquela sensação na decoração de obstrução. Eu vou estar colocando um espelho, vou estar fazendo ali uma profundidade, uma certa continuação. Tem uns projetos muito legais que a gente coloca uns nichos, coloca ali umas bebidinhas. Tem formas. Fica muito claro quando que é o bloqueio e quando que é
por questões de espaço, entende? Perfeito. E uma outra questão interessante também, Márcia, que eu acho que é legal colocar, toda iluminação, como eu falei antes, ela tem a ver com a autoestima, ela tem a ver com a energia de vida, ela tem a ver com o estar presente aqui agora na vida. E o teto, ele tem uma relação com o futuro. Então, se a gente olhar o básico do bom senso estético, vai dizer que em cima de uma mesa de jantar vai o quê? Um lustre. Um lustre, né? Vai uma lâmpada, até por uma questão prática de iluminação. Aí o que eu percebo? Que a mesa está aqui e a iluminação está aqui. Porque conseguiram puxar a mesa para o lado, sabe? Então, se a gente olhar dentro de uma linguagem da constelação, já que o público, eu acredito que seja a maior parte conhece, que a gente fala da gramática das constelações, né? Então, se a mesa é a família e o teto é o futuro, não está alinhado. Ah, entendi. Então, quando eu falo que eu quero um relacionamento, a mesa, né? Vou fazer aqui o desenhinho. A mesa precisa estar alinhada com o lustre, que é o futuro. E o que se encontra? O lustre aqui e a mesa do outro lado. E aí não condiz com aquilo que a pessoa quer, né? Porque uma coisa... Não está condizente com aquilo que a pessoa quer. Uhum. Sabe? Então, é muito interessante também observar que o padrão do imóvel muitas vezes não está condizente com o tipo de cadeiras, com a estrutura das cadeiras, ou seja, estou com uma cadeira bamba há muito tempo e não é porque eu não tenho dinheiro para mandar arrumar, é porque essa cadeira está querendo me falar uma outra coisa. Então a casa, ela fala com a gente o tempo inteiro, a questão é que nós precisamos prestar atenção. Assim como os quadros, os objetos de decoração, eles são muito simbólicos. Tá, antes de você entrar na outra parte, ainda estamos com as perguntas das mesas, Elu. Você abriu a mesa. Fale! O pessoal quer iluminar toda essa... Ai, adoro! Tem duas perguntas. Uma pergunta é em questão de mesa, se existe diferença entre mesa redonda e quadrada. E a outra falando de mesa, o que é apropriado colocar de decoração na mesa? Tá? Porque, vou botar Estão me ouvindo? Sim. Não estou ouvindo. Tá. Mesa redonda, mesa quadrada. Primeiro a gente tem que olhar a questão de espaço mesmo, sabe? Logística de casa. Primeiro a lógica, primeiro elemento terra, tipo, o que cabe aqui, tá? Agora, a mesa quadrada e retangular, ela sempre nos remete à simetria. Então, o quadrado, ele sempre nos dá mais estabilidade. Tá? Quadrado e redondo sempre nos dá mais estabilidade. Agora, uma boa opção quando se tem pouco espaço é colocar uma mesa redonda com aquela bancada em L, sabe? Que chama um canto alemão. Sim. Né? Então, se não... rodada também, né? Isso. Primeiro que aumenta muito o espaço. Você consegue ganhar ali no mínimo uns 4 lugares a mais, ou seja, você abre espaço para mais pessoas. Outra que fica lindo, dá para fazer decorações maravilhosas. E outra que o próprio L, ele abraça, sabe? Ele aconchega. Estou tentando explicar, né? Italiano não sabe falar assim, tem que explicar com as mãos. O L aconchega. Sim. Então eu sempre falo assim, que quando tem espaço no coração e a abertura está interna, tem espaço fora também, porque é incrível como as pessoas dão um jeito. Sim. Agora, quando não tem espaço aqui dentro, as pessoas dão um jeito de não ter espaço fora. Exato. Então, sempre é o reflexo. E esse é um momento que nós estamos em casa, que é exatamente para olhar para a nossa casa de forma como se você nunca tivesse visto ela. Sabe, olhar com outros olhos? Vai passear na sua casa um dia e olha com outros olhos. Isso. Dar aquela olhada com olhar crítico,
com aquele olhar mais refinado, com a pergunta, isso me representa? E esse ambiente, ele está cumprindo o propósito, porque cada ambiente tem uma função, né? Cada ambiente tem uma função emocional. Então, e prática. Então, eu tenho que perguntar como que está isso, tá? O quarto tem uma função de intimidade, mas ele está me aconchegando, ele está um espaço gostoso, onde eu vou me recolher, aonde eu vou me alimentar dessa energia, onde eu vou me nutrir, onde eu vou realmente ter uma noite de sono legal ou não. Eu não respondi a pergunta do que coloca em cima da mesa, né? Exatamente. Já somando, as pessoas perguntam: mesa de madeira, de vidro, qual o material que é mais apropriado para ficar mais aconchegante? Legal. Assim, ó, se colocar a mesa de vidro, porque a mesa de vidro, percebam sempre quando a gente olha, seja para um quadro, seja para um objeto, seja para um móvel, a sensação é: o que é que ele me passa? E a mesa de vidro, se ela não tiver um pé consistente, se ela não tiver uma base forte, ela te dá uma sensação de instabilidade, de vulnerabilidade. E como ela representa a família, é o tipo de família que eu quero? Vulnerável, aguado. Oi. Então é importante, eu prefiro mesas quadradas, pares, se possível, porque elas criam simetria, e de madeira. Pode ser de vidro, mas não um vidro transparente. E o que que você vai colocar em cima dela? Aquilo que fica bom para você. Só não vai colocar lá uma flor seca, né, de plástico, que não te agrada, porque tudo que tem no nosso ambiente, no mínimo, ele precisa alegrar os olhos. Eba! Opa, tá me ouvindo? Voltamos! Aham. Ai, que bom. O pessoal não estava me ouvindo. Alguma coisa Tá, aconteceu. volta. Isso. Tá, vamos lá. Voltamos de novo, então. Você Vamos estava deixar. falando da mesa de vidro e de madeira e aí cortou para mim. E eu não vi mais. Tá, legal. Então, assim, lembrando que todas as linhas quadradas e retangulares, elas nos remetem à simetria. E a simetria nos dá mais segurança, quadrado nos dá mais estabilidade. Então, se for escolher entre uma mesa de madeira e vidro, eu prefiro aconselhar madeira. Agora, pode ser vidro, mas que não seja aquele vidro transparente, entendeu? E aquela mesa com o vidro transparente e aqueles pés muito vulneráveis. Lembrem sempre que a mesa é a representação da família. Que tipo de família você quer? Quer uma família estruturada ou uma família desestruturada? Então, coloque uma mesa que seja estrutura, que seja sólida, que seja bacana, que ela te passe essa sensação de solidez. E aí, em cima, você vai colocar aquilo que você sente que é bacana. Flores, frutas, depende do ambiente, né? Porque a gente tem que usar o bom senso estético também e observar o que fica bonito no local. Ótimo, ótimo. A madeira aqui e o mármore, Heloísa, ele entra na mesma categoria também para mesa? Sim, só que o mármore vai ficar um pouco mais frio, né? Aí você vai ter que jogar alguma coisa que aconchegue mais. É uma questão aí de estética e de equilíbrio yin e yang, né? Aliás, eu falei algo que aconchegue mais, e uma coisa interessante, Márcia, também eu acho de falar, é que nós estamos limitados a esse afeto nesse momento da pandemia, né? Então, assim, sem abraços, sem tantos beijos, sem tantos apertos de mão. Importante que a gente olhe para a nossa casa e o que eu tenho de afetividade, que me remete à afetividade, já que nesse momento estamos um tanto quanto limitados a isso, né? Então, o que me remete ao afeto em casa? Tudo que é fofo, tudo que tem texturas gostosas, flores, por exemplo, que por sinal estão muito baratas, né? Porque os eventos foram cancelados, então
as floriculturas estão disponibilizando isso um preço bem acessível, porque flores sempre remeter a afeto. Vocês estão me ouvindo? Flores sempre vão te remeter a afeto. É momento de olhar para as cortinas, eu amo falar disso. Cortinas tem muito a ver com aconchego, tem muito a ver com afeto, é hora de dar aquela lavada legal, né? Assim como fazer aquela faxina profunda na casa. Então, olhar como que estão minhas cortinas, elas estão num bom estado de conservação? Elas são afetivas, elas são fofas, elas me aconchegam. Eu tenho na minha casa aquelas cortinas parecendo escritório, né? Uma coisa racional e fria. Então, o que que me aquece na minha casa? Eu tenho cor, eu tenho objetos que me estimulem e me impulsionem, que me impactem a nível psíquico de forma positiva. Essa semana eu fui no restaurante, atrás do caixa tinha um quadro cinza com uma árvore seca. Então, gente, o que é uma árvore? A árvore é o símbolo da vida. Nós temos que cuidar, estudar um pouco mais de arquétipo. Então, um símbolo da vida seco, morto. Atrás do caixa, não? Ah, meu Deus. Não está me ouvindo? Estamos com problema de comunicação? Vocês estão me ouvindo? Sim? Ah, tem alguém falando ali, eu ouço. A Márcia não está me ouvindo, então só me deem um toque ali para. Ah, sim, ok. Então tá, então eu vou continuar falando, a Márcia não está ouvindo, mas eu estava falando dos objetos, das figuras arquetípicas, né? É importante, tem um livro do Hélio Couto bem interessante, que ele fala de arquétipos. Porque os arquétipos, ela está falando que ela me ouve. O pessoal está falando que ouve. Então, os arquétipos, eles são o que está lá no nosso sistema límbico, aquilo que está do mais profundo da nossa psique. É aquilo que a gente não precisa acreditar. Que eu estava falando da árvore, né? A árvore sempre vai ser símbolo da vida, a árvore sempre vai ter esse elemento de crescimento, de expansão, porque isso é a natureza dela. Então eu não vou colocar na minha parede uma árvore seca, um quadro cinzento, algo que me traga tristeza, algo que me traga vulnerabilidade, por exemplo, excesso de barcos, né? Excesso de barcos, claro que se for um quadro bonito, com uma imagem de praia, com aquele barco num dia ensolarado, mas geralmente imagens de barcos, quadros principalmente, eles sempre são muito solitários, muito tristes, né? Então é isso que eu quero para minha vida. E olhar muito para essa questão que a gente estava falando de afetividade. Como que está meu quarto? Como que são os meus lençóis? Que tipo de textura eu tenho? Que cheirinho eu uso? Porque é interessante que a gente tenha estímulos diferentes. Nós falamos de cores, nós falamos de pensamentos, né, das egrégoras, mas é muito legal você estar espergindo algo que tem um aroma bacana, tem uns aromatizantes também, os aromas de ambientes que são maravilhosos, que você entra e você tem aquele impacto muito gostoso também, né? A Márcia não está me ouvindo?
Vocês continuam me ouvindo, gente? A Márcia não está me ouvindo. A internet anda sobrecarregada, né? Por causa do excesso de lives. Não, Elô, qualquer coisa do encerramento. Sim. Quem mais está me ouvindo? Tem gente que está me ouvindo. Só a Márcia que não. Eu tô. Márcia, o pessoal está ouvindo. Então, assim, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês interessante. Eu vou disponibilizar para a Márcia um material que ensina como tá usando sal grosso, para captar as energias densas do ambiente, tá? É muito legal que a gente use algumas ferramentas para isso, porque nem sempre nós estamos alto astral, ainda mais no momento como nós estamos vivendo. Então nós precisamos de algo que nos ajude a limpar o ambiente. Então o que você vai fazer? Pega 1 litro d'água, coloca um ramo de alecrim dentro, deixa ali por 1 hora. Esse alecrim pode ser alecrim seco, alecrim, se for natural, né, melhor. E aí pega essa água, coloca em alguns vidros, tá? Coloca 3/4 em vidros, copos, é preciso ser de vidro. E aí você coloca umas 3 colheres de sal grosso e coloca ali em cada ambiente na casa. Se a casa for grande, coloca uns 4 copos, ou então uns 3 copos, e deixa no decorrer de 1 semana, e vai observando. Quando o copo ferve, às vezes ele fica uma crosta em volta, aí você pega, joga a água fora, pode ser no tanque, na pia, enfim, lava e repõe de novo, tá? Isso ajuda bastante, mas eu vou disponibilizar, quem tiver interesse, essa explicação, a explicação bioquímica mesmo, por que isso funciona, e também eu vou estar disponibilizando esse checklist desse momento para você fazer essa remoção da energia chá, né, que é essa energia negativa, importante para que você eleve o padrão vibratório da casa, tá? Então eu acho que nós estamos chegando ali a 11 horas, o nosso tempo está terminando. A Márcia não está me ouvindo ainda. Então eu quero agradecer vocês, né, pela participação. Quem sabe a gente marque um outro momento e dê continuidade ao assunto, já que nós fomos interrompidos. E também no dia 18 agora eu vou fazer um curso no WhatsApp, mas não é um curso, é um workshop exatamente por esse momento, eu e meu espaço sagrado, de que forma eu faço da minha casa um espaço sagrado. Então vão ser 7 dias de conteúdo e depois também atendimentos pelo WhatsApp para que a gente faça essa troca ali de ideias, né, para que esse momento se torne mais leve para todos nós, tá bom? Então, como mensagem final, eu gostaria de dizer para vocês que realmente olhem para a casa de vocês como um espaço sagrado, como uma extensão da sua energia. Tratem ela como se fosse a pessoa que você mais ama. E ela vai te responder, ela vai te retribuir em energia também, tá bom? Então, obrigado para todos. Márcia, obrigado pelo convite. Gente, a gente marca um outro horário e nós continuamos. Beijo.